Encontrei um viajante, vindo de uma antiga terra, que me disse: duas imensas e destroncadas pernas de pedra erguem-se no deserto. Perto delas, sobre a areia, meio enterrado, jaz um rosto despedaçado, cuja carranca, com o lábio enrugado e sorriso de frio comando. Dizem que seu escultor soube ler bem suas paixões, que ainda sobrevivem estampadas nessas coisas inertes. A mão que os encarneceu e o coração que os alimentou. E do pedestal aparecem estas palavras: meu nome é Ozymandias, Rei dos Reis. Contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Nada mais resta. Em redor, a decadência daquele destroço colossal, sem limite e vazio. As areias solitárias e planas se espalham para longe. Olá, você já se pegou refletindo sobre o conceito de eternidade? Para alguns pode parecer uma coisa fácil de se entender no início, quando se pensa mais superficialmente sobre. Porém, quanto mais pensamos sobre isso, pelo menos para mim, esse mesmo conceito vai se tornando uma coisa assustadora. Bom, o poema recitado no início do vídeo se chama Ozymandias, Rei dos Reis, e foi escrito pelo poeta britânico Percy B. Shelley, um dos maiores expoentes do romantismo inglês. Talvez o nome Ozymandias pareça familiar para alguns de vocês. Alguns vão se lembrar do personagem de Watchmen, outros do grande episódio de Breaking Bad. Mas o nome, na verdade, é o apelido grego de Ramsés II, um dos maiores e mais poderosos faraós do Antigo Egito. Shelley escreveu esse poema no momento em que muitas ruínas egípcias estavam sendo redescobertas. Essa redescoberta das antigas civilizações inspirou uma reflexão universal. Nada é eterno. Nem mesmo as maiores realizações humanas conseguem resistir ao implacável avanço do tempo. E que a eternidade, para nós, é apenas uma ilusão, uma fantasia, digamos assim. No poema, Ozymandias manda esculpir em sua estátua a seguinte frase: contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Naquele contexto, ele esperava que suas conquistas, que, para a época, eram algo grandioso, digno de veneração, permanecessem para sempre como um símbolo de seu poder, de sua autoridade. Ele acreditava que seu nome e suas obras sobreviveriam às eras. Porém, eu lhes pergunto, o que restou de todo esse orgulho? Apenas uma estátua quebrada e semi-enterrada, num vasto deserto de areia. Um contraste amargo entre a ambição humana e o peso do tempo, sempre indiferente a tudo e todos. Uma ironia cruel do tempo e da história. Agora, pensem comigo. Quantos líderes em diferentes momentos da história não compartilharam a mesma ambição de Ozymandias? Quantos não tentaram erguer impérios que supostamente durariam para sempre? No entanto, o que vemos repetidamente é que todo império cai, independente de sua grandiosidade, de seus territórios, de sua cultura, todos vêm a ruir uma hora. Para analisar melhor esse conceito, vamos pegar a civilização romana como exemplo. Desde seu início como um pequeno e humilde reino na Península Itálica, limitado por pouco mais do que as fronteiras da própria cidade de Roma, até sua expansão massiva como uma república, mais tarde, como um império, dominava vastas regiões do mundo antigo. Durante seu apogeu, no reinado do imperador Trajano, o Império Romano se estendia das Ilhas Britânicas até o atual Iraque. Para muitos romanos daquela época, o Império Romano não era meramente um império, nem um país. O Império Romano era como se fosse o mundo inteiro. O mundo era contido naquelas fronteiras romanas. A ideia de que o Império um dia viria a cair era muito distante, inimaginável para eles. Porém, com o passar dos séculos, o Império começou a entrar em estado de decadência. No século V d.C., o Império já era difícil de reconhecer como sendo igual àquele de tempos anteriores. A religião já havia mudado, a língua começava a sofrer mudanças, e o outrora poderoso exército romano, que colocou civilizações inteiras de joelho, era cada vez mais fraco, e dependia de exércitos mercenários germânicos. Povos germânicos esses que os mesmos romanos consideravam como bárbaros. Então, finalmente, em 476 d.C., com a deposição do último imperador romano, Rômulo Augusto, o Império Romano do Ocidente caiu. O mundo antigo chegava ao fim, e a Idade Média começava. Com isso, seguiram-se séculos de estabilidade na Europa. A sociedade romana, outrora estruturada e centralizada, rapidamente se fragmentou. O analfabetismo, que antes era raro entre as elites, se tornou comum.
já que a educação formal começou a desmoronar junto com as instituições que a sustentavam. As vastas redes de arquedutos e infraestrutura que os romanos construíram ao longo de séculos caíram em desuso e, com o tempo, destruídas por falta de manutenção, o que dificultou ainda mais a comunicação e o comércio das antigas províncias. A economia colapsou em muitas regiões, e grandes cidades como Roma, em que o dia abrigaram centenas de milhares de habitantes, foram esvaziadas e sofreram com a falta de recursos. As províncias ocidentais do Império, como Gália, Hispânia e Britânia, foram rapidamente tomadas por tribos germânicas e outros grupos bárbaros, que fundaram os novos reinos em meio ao caos nascente na Europa. Neste contexto, temos a fundação do Reino dos Francos, do Reino dos Visigodos, e etc. Essas tribos não só dividiram o território entre elas, mas também guerreavam em si constantemente, e contra os remanescentes do Antigo Império, sempre lutando por controle e recursos. Esse cenário de fragmentação na Europa persistiu por séculos, até que figuras como Carlos Magno emergiram e tentaram emular a glória do Antigo Império. Porém, a maioria delas também não teve sucesso nisso. Enquanto isso, no Oriente, o Império Romano ainda persistia. Com sede em Constantinopla, ele ficou conhecido por alguns historiadores posteriores como Império Bizantino, e resistiu por séculos. Essa parte de maioria grega teve seus próprios altos e baixos. Durante o reinado de Justiniano, houve uma tentativa da restauração do Império por completo, inclusive com a tomada da Península Itálica e da cidade de Roma. Porém, assim como no Ocidente, também enfrentou períodos de decadência, guerras civis intermináveis e invasões externas de povos como os árabes e os turcos, até que culminou em sua queda em 1453, na mão do Império Otomano, que estava crescendo. A queda desse império também serviu como marco para a história, pois separou a Idade Média da Idade Moderna. Nós podemos conectar a história de Roma com o poema Ozymandias. Assim como no poema de Shelley, onde uma estátua imponente acaba soterrada no deserto, Roma, que um dia foi o centro do mundo, hoje nos lembra que nada é para sempre. Suas ruínas, que ainda nos impressionam pela grandiosidade, são o que restou de um império que um dia dominou a Europa. E eu acho que é isso que Shelley tenta passar com o poema. Não importa o quanto o império se imponha, o tempo sempre será implacável, deixando apenas fragmentos do que um dia foi grande. Não podemos nos esquecer que quando o império cai, não é apenas o fim de uma era política ou territorial. Para que vive esse colapso é um momento de dor, sofrimento e profunda incerteza. As guerras se intensificam, doenças se espalham por toda parte e a sociedade como um todo entra em colapso. A vida que antes conheciam desaparece, e muitos se voltam para a religião ou crenças em busca de conforto em meio ao caos. Essas transformações não afetam apenas a estrutura social, mas a própria alma das pessoas que veem sua realidade desmoronar na sua frente. Essa lição nos serve como um espelho para a nossa própria sociedade. Nós, hoje em dia, vivemos cercados por tecnologia, avanços científicos e infraestruturas que parecem sólidas. Mas será que estamos imunes ao destino dos impérios do passado? A queda de Roma nos lembra que toda civilização, por mais imponente que pareça, pode colapsar. E quando isso acontecer, o que restará de nós? Estamos preparados para enfrentar as consequências de um colapso ou seremos apenas mais um capítulo que a história apagará com o tempo? Para terminar, eu gostaria de apresentar para vocês a frase latina Sic transit gloria mundi, que significa assim transita a glória do mundo. Ela reflete perfeitamente a mensagem do poema. Ela nos ensina que o poder e a glória, as ambições humanas, por mais monumentais que possam parecer, são meramente transitórios. Assim como o Império Romano caiu e tantos outros, as próprias obras de Ozymandias foram reduzidas a ruínas. Tudo o que consideramos grandioso hoje, um dia será esquecido e engolido pelas areias do tempo. Sic transit gloria mundi é um lembrete de que a glória terrena é passageira e que nada pode resistir à força implacável do tempo. Portanto, ao olharmos os grandes impérios e líderes do presente, devemos lembrar da lição de Ozymandias: toda a glória é efêmera. O que permanece no fim não são as obras físicas, mas o impacto real que nossas ações deixam no mundo. E se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Deixe uma reflexão ou o que você achou do vídeo. Deixe um gostei. Claro, se inscreva no canal, ative o sininho para mais discussões e vídeos como esse. Até a próxima.